nosso primeiro palestrante é o ministro Márcio Zimmermann, que até acho que já esteve aqui, né, ministro? Como palestrante em outra posição. Ele certamente testemunha e executor de grande parte das mudanças e desse processo no setor de energia elétrica e também de petróleo e gás, enfim. Então, eu queria convidar o ministro, que vai fazer a primeira palestra mais abrangente do nosso fórum. Bom dia a todos. É uma satisfação estar voltando ao Fórum Exame aí de Energia. Eu acho que eu tinha estado aqui, acho que foi no primeiro, em 2008, e acho que é um evento que contribui muito com as discussões sobre um setor que é tão chave para um país como é a área de energia. E quando você faz uma discussão ampla, quando você faz uma discussão aberta, isso é muito saudável. Eu gostaria de cumprimentar a Revista Exame por mais esse evento, que está sendo um sucesso. Todos os palestrantes aqui presentes, conhecidos aí do setor. Eu vou tentar, nesse tempo que me foi dado, tentar passar uma mensagem do que é que o setor de energia, do que vem ocorrendo no mundo, como é que o Brasil ele está se inserindo nessa área e, ao mesmo tempo, atentar para coisas muito positivas que estão ocorrendo e posição de destaque que o Brasil já tem hoje em termos de energia. Quando nós falamos em política energética como um todo, há um tempo atrás nós tivemos aquela grande mudança no setor elétrico brasileiro que ocorreu na década de 90, onde procurou trazer a energia puramente commodity. E depois, rapidamente, nós tivemos aquele ajuste, aquela mudança de modelo, onde nós tivemos uma alteração muito importante e que aí mostra o dinamismo que entrou esse setor aqui no Brasil, a partir do momento que você conseguiu equacionar aquelas grandes interrogações que nós tivemos no início dos anos, no final dos anos 90, empresa não ter o PPA, o PPA, contratos, não havia o investimento. E depois, com a evolução, aí, o modelo que saiu em 2004, os ajustes importantes que ocorreram e motivaram toda uma preparação do Brasil e que hoje a gente pode dizer que foi muito importante porque a partir do momento que o Brasil passa por um ciclo virtuoso aí de crescimento, que em algumas décadas é a primeira vez que você tem uma perspectiva forte de manter, de não ser só uma bolha, como ocorreu em outros períodos. É claro que quando nós falamos na infraestrutura de energia, ela é uma peça-chave para que você venha obter esse desenvolvimento. Então, quando nós olhamos que com essas taxas de crescimento, o desafio que nós temos de aumentar essa infraestrutura, se nós observarmos dos leilões que ocorreram de 2005 para cá, primeiro as grandes mudanças, quer dizer, passamos a fazer aqueles leilões e, ao mesmo tempo, tivemos um período onde a hidroeletricidade passou a ter uma dificuldade de continuar se expandindo, os aspectos ambientais tinham se tornado muito fortes, e havia até uma predisposição contrária à exploração de grandes hidrelétricas.
E depois aquela guinada que começou a partir de 2006, onde o Brasil volta com uma tradição que já teve, com os grandes projetos hidrelétricos, que foi o caso de Santo Antônio, Jirau, agora Belo Monte, onde você consegue, então, o setor elétrico evoluiu muito, né, nessa parte de atender ou de entender que os requisitos ambientais da sociedade aumentaram, e com isso nós temos chegado aí a bom termo. Ainda recente estive visitando as obras de Jirau e Santo Antônio e realmente me impressionou. Para nós que temos tempo aí de setor, você vê uma usina desse porte e você está trabalhando aí com cronogramas que há um tempo atrás seria impensável, né? Você trabalhar com 40 meses para entrar em operação. Então, esse é um ponto bastante importante. Então, a volta da hidroeletricidade forte, já que o Brasil tem um grande potencial, e a gente sempre começa falando na hidroeletricidade, porque o Brasil ainda tem um potencial muito grande a explorar. O Brasil ainda tem, pelo menos até a década seguinte, deve continuar tendo como carro-chefe para a energia elétrica o desenvolvimento da hidroeletricidade. Agora, como nós somos um país em desenvolvimento e com um país com distorções econômicas e sociais que vêm sendo trabalhadas no sentido de diminuir, e que ocorreu um avanço muito grande nesses anos recentes, é claro que não é difícil imaginar um país que tem um consumo per capita de 2.300 kWh ano, que vai precisar de muita oferta de energia, porque, afinal, ele está trabalhando com consumos aí, de repente, até mais baixo, metade do que uma África do Sul consome, independente da característica lá da indústria, mas um consumo per capita muito pouco. Quando olhamos os Estados Unidos ou Europa, então, Estados Unidos com 14.000 kWh, Europa com 8.000, você vê que o Brasil tem um espaço muito grande. E quando você começa a ter essa evolução, essa migração de classes sociais, é claro que vai aumentar. Mesmo que você faça grandes programas de eficiência energética, e nós temos isso como meta, o Tomás Quintali, ele lembra bem, já no plano 2030, se fez um esforço muito grande, e estamos trabalhando agora para lançar uma política nacional de eficiência energética, realmente nós chegamos numa condição que, efetivamente, plano 2019, o Caldini citou ainda há pouco, você tem que acrescentar em torno de 70 mil megawatts. Isso em praticamente aí 9, 10 anos. E aí, quando nós olhamos que 70 mil megawatts, e nós temos um potencial hidrelétrico que pode assumir uma parte disso, mas vai ser muito importante outras fontes. E aí, quando nós olhamos as outras fontes, nós vemos que a grata surpresa que nós tivemos. Vocês lembram que nós tivemos que fazer leilões ainda com esse modelo que ele é muito rigoroso no aspecto de termos a sequência de leilões A-5, A-3, no sentido de você sempre ter a demanda contratada, a demanda das distribuidoras. Você viu que até em determinados momentos, não porque se quisesse ou tivesse planejado, você contratou a térmica a óleo em determinadas situações. Mas depois, quando você, por falta de alternativas, que você não tinha mais aquela, como a gente chamava no planejamento, o cesto de usinas que poderia ir para leilão, e aí o trabalho, o esforço que se fez nos últimos anos, no sentido de recuperar inventário, recuperar estudo de viabilidade, tudo isso, para ir aumentando essa disponibilização. E, ao mesmo tempo, foi interessante, quando nós começamos com leilões de fontes alternativas, que a PCH era a disparado mais em conta, depois tínhamos a alternativa da biomassa, do bagaço de cana, e a eólica se olhava assim, pelo exemplo que a gente tinha tido no próprio Proinfa, né, como uma usina que estava muito distante. Inclusive, quando nós olhávamos o plano
o plano 2030, que foi lançado em 2006, 2007, você enxergava que a eólica não ia ocupar um espaço tão grande. E aí foi a grata surpresa que nós tivemos com os leilões, por exemplo, do ano passado, onde nós, de repente, em eólica, nós chegamos a um valor médio de R$ 148 por megawatt-hora. Já foi um processo totalmente, vocês lembram que o preço teto que a gente tinha colocado, pelo que era 189, né? E houve uma queda acentuada. Depois tivemos o de biomassa, que houve uma queda, mas não tão forte. E quando nós juntamos agora, num leilão pela primeira vez, o A-3, porque o leilão do ano passado nos animou, que essas fontes elas poderiam participar do A-3. Quer dizer, além de fazer um leilão de fontes alternativas, nós achávamos que para esse espaço de 3 anos para você implantar, valeria a pena. E aí saiu o leilão que as 3 fontes puderam disputar. A gente sabia que a PCH ela já tinha um papel muito forte no Mercado Livre, né? Estava trabalhando bastante nisso. Mas aí a grata surpresa com o leilão do ano passado e o leilão desse ano, então, quando nós ficamos com a eólica já num patamar de R$ 130, né, por megawatt-hora. Então, isso são coisas positivas que ocorreram, porque num país como o nosso, que tem essa demanda crescente, é importante ter alternativas. E, ao mesmo tempo, quando você começou a trabalhar de novo com planejamento de longo prazo, você começa a ver quais as melhores alternativas para a sociedade brasileira. Então, é interessante que causa surpresas como essa da eólica, que aparece e de repente... E nós torcemos agora para que a biomassa, que também o Brasil, afinal, hoje é um país que é exemplo no mundo em termos de produção de etanol, o etanol mais eficiente do mundo, e o bagaço de cana, com as perspectivas aí de agregar a parte da palha, de agregar mais um volume, você de repente vai conseguir transformar a evolução que está tendo nas caldeiras, que você está usando caldeiras aí de maior pressão, acima de 90 bar, tudo isso nós sentimos que é uma perspectiva e um potencial interessante de crescer da biomassa e tendo preço para trabalhar num modelo que é bastante competitivo como esse nosso, né? Então, eu lembro que, às vezes, medidas, por exemplo, quando você analisa o caso da Espanha, por exemplo, e outros países europeus, lá quem dava o subsídio para o produtor de energia eólica era o contribuinte espanhol. Era em torno de 20, 30 euros por megawatt-hora. Isso praticamente, se você analisa os últimos 10 anos, houve muito pouca variação do preço. Houve uma acomodação entre fabricantes, entre produtores. Nesse modelo brasileiro, você vê uma vantagem. A partir do momento que essas energias ela não teve nenhum subsídio especial nesse leilão, a não ser o que já está na lei que trata de fontes alternativas, e, de repente, você está tendo um decréscimo de preço efetivo, né? Então, é claro que vai se procurar sempre os sítios melhores, é o que tem ocorrido hoje. Quem tem um sítio com fator de capacidade maior, ele acaba ficando mais competitivo, mas se nós olharmos no fundo, é assim que é a lógica mesmo que você procura fazer quando você quer ter a fonte mais barata. Então, de energia, o que eu gostaria de energia elétrica, de concluir falando, é que quais características hoje do modelo, pelas próprias avaliações que não são só internas do Brasil, mas quando tem avaliações externas de consultores que trabalham com grupos que vêm investir no Brasil, você observa que o setor de energia elétrica no Brasil, o setor de energia como um todo, ele é muito bem avaliado com a melhor infraestrutura que nós temos. Isso eu acho que é muito positivo. E, principalmente, a tranquilidade que dá com esse modelo, que o país pode ter, e nós queremos que tenha, taxas de crescimento altas, crescimento econômico, crescimento do PIB, e nós temos certeza que nós temos um modelo que está ajustado a isso. A partir do momento que 5 anos antes eu estou fazendo leilões
O Brasil tem uma vantagem de ser um país com diversas fontes que podem ser usadas para produzir energia elétrica, então tem um cenário de bastante, quer dizer, quem quiser vir investir aqui no Brasil, quem quiser sabe que conta com uma infraestrutura muito boa do setor de energia e um setor dinâmico que continua atraindo investimentos, que manteve uma posição de equilíbrio onde permite que o setor estatal que dominava muito forte aí a parte de geração e transmissão continue atuando, mas disputando em igualdade de condições com a iniciativa privada. E isso tem dado resultados bastante interessantes. Uma outra área que eu gostaria de comentar é a área de petróleo e gás. Petróleo e gás, eu sei que vão ter painéis aqui que vão discutir. O Brasil vive um momento ímpar na sua história, né? A partir do momento de país que era altamente importador de petróleo, né, década de 70, que importava 80%, sofreu muito naquele primeiro e segundo choque de petróleo, a chegarmos o ano passado à autossuficiência, o ano retrasado, e em 2007, então, aparecer a grande perspectiva, que é a grande diferença que o Brasil deu, na parte de com pré-sal. As reservas, então, o potencial de o Brasil virar um dos países aí, dos grandes países com grandes reservas de petróleo. Isso foi um fator bastante interessante, porque as próprias projeções do plano 2019, quando mostra que nós trabalhamos hoje numa produção de 2 milhões de barris por dia, a tendência de chegarmos em 2019 com cerca de 5 milhões e poucos de barris diários. E isso é bastante interessante, esse processo, porque muitas vezes até falava, o pré-sal era uma interrogação. Eu tive a satisfação de participar uns meses atrás da primeira plataforma que entrou em operação comercial e já explorando o petróleo do pré-sal, que foi Baleia Franca, né, na bacia do Espírito Santo, que lá tem um pré-sal que era já tinha uma área sendo explorada no pós-sal. Então, o investimento que a Petrobras ali, ela já acessou a área do pré-sal e já está em produção comercial. E nós temos agora a perspectiva de Tupi também no curto prazo, né? Então, tudo isso vai virando uma realidade. Mas quando você fala no setor de petróleo, aí talvez apareça um dos grandes aspectos aí, muito interessante do Brasil, são decisões políticas que, tomada numa determinada hora, ela tem uma repercussão muito positiva. Vocês lembram da grande discussão sobre plataformas de petróleo, a infraestrutura de navios, e quando muitas vezes se alegava uma vantagem econômica fazer em Singapura e tal, a decisão política de fazer no Brasil e motivar que empresas de fora viessem para cá e todo aquele programa de conteúdo local, isso traz um dinamismo para a economia do Brasil. Quando nós olhamos hoje, que beleza que foi essa decisão, porque o Brasil hoje tem vários, o Brasil tinha tido praticamente a maior, era a segunda maior indústria naval do mundo até a década de 80, e depois praticamente morreu. E hoje você vê que para o desafio do pré-sal, a importância que foi aquela decisão, e hoje nós estamos, então, com vários estaleiros já operando e preparados para crescerem mais em função desse desafio que você vai ter para dar suporte a toda a exploração do pré-sal. Então, quando nós observamos que as próprias rodadas que a ANP tem feito, o aspecto do conteúdo local é importante. Afinal, só pegando a Petrobras, se ela tem um plano de negócio que é investir 220 e poucos bilhões de dólares em 4 anos, é importante que tudo isso venha a trazer, porque nós somos um país que tem
um nível de desenvolvimento que requer uma necessidade muito grande de geração de empregos. Se você lembra bem que praticamente engenheiro naval tinha sumido do mapa há uns anos atrás, e hoje voltou a ser uma carreira, o técnico. Então, essa parte do pré-sal, e ela agora entra numa área talvez muito mais complexa, que você fazer conteúdo local, atrair empresas que venham para cá, porque o Brasil jamais vai poder fazer aquilo que outros países fizeram, de repente desmontar uma indústria nacional e simplesmente importar. Então, esse desenvolvimento industrial no pré-sal, isso cria outro alavancador de você manter esse crescimento. Quando você olha que, por exemplo, eu tive na China recente, e lá nós estávamos observando, a China tem um desafio muito grande, é um país com 870 mil megawatts e tem que instalar 90 mil por ano, coisa assim, quase um Brasil, né? E eles agora começam a ter interesse de vir para o Brasil, comprar empresas aqui, concessionárias de transmissão. E o recado que se dá é que os grandes fabricantes europeus e americanos, japoneses, botaram fábrica aqui no Brasil, por exemplo, para o setor elétrico. Então, se o chinês quer vir para cá, que venha, mas que venha trazer fábrica para cá, se associe com o Brasil. Por que essa política é importante? É aquilo que eu falei ainda há pouco. É para o setor de petróleo, é para o setor de energia elétrica. O impacto econômico que você faz quando você está agregando indústrias aqui, para esse desenvolvimento econômico e social que a sociedade brasileira busca, é importantíssimo. Nós não podemos pensar que o Brasil é um país uniforme. Nós não podemos pensar que, porque nós temos estados que já estão caminhando mais para um estágio de desenvolvimento, que é a parte de serviços ficando mais forte, nós temos vários Brasis que precisam. Você imagina o que é o impacto que está tendo aquelas grandes hidrelétricas de Madeira na região de Rondônia. A atividade econômica, o nível que ficou. Você imagina o nível de atividade econômica, uma região como Recife, da implantação de uma refinaria, como a Abreu Lima. Você vê o nível no Rio de Janeiro, com a Perge, toda a indústria que está se instalando ali em torno do petróleo. Toda a cadeia de conteúdo local que você vai desenvolvendo nesses estados, onde já tem uma atividade industrial, tudo isso é que vai permitir que a sociedade brasileira venha a ser mais justa. Então, nessa área de energia, ela tem um papel muito importante de dar a resposta com relação à demanda, mas, ao mesmo tempo, ela ser uma indutora de um fortalecimento de indústria nacional e, ao mesmo tempo, diminuição de distorções econômicas e sociais. Eu lembro que agora, por exemplo, para esse processo que está sendo bastante discutido e nós tivemos muita discussão interna, a importância que foi fazer um processo justo, um processo muito bem trabalhado, quando se pegou as duas maiores avaliadoras certificadoras do mundo nessa área, né, a Gafna e a Degollier, onde foi tornado público, acho que os relatórios aí já, a INP acho que já deve ter colocado, a Petrobras já tinha colocado, mas a importância desse processo de capitalização da Petrobras para dar suporte a esses grandes investimentos que ela tem que fazer nos próximos anos, e para a União, a importância que era você ter feito um trabalho que fosse justo, que os interesses da sociedade brasileira fossem totalmente atendidos e, ao mesmo tempo, tivesse a condição de a Petrobras, como empresa e como os seus acionistas, também tivesse esse ponto de equilíbrio. E eu acho que, nesse ponto, se foi muito feliz de ter chegado naqueles valores onde, pela própria reação
que nós temos visto do mercado, conforme já foi comentado aqui, nós vamos ter aí a maior capitalização que já se fez na história. Então, todos esses processos que em andamento, quando eles são muito bem baseados na boa técnica, na boa gestão, na boa decisão política, você traz benefícios muito grandes para a sociedade brasileira. Uma área que eu sei que o fórum é de energia, mas eu não posso, nesses minutos finais que eu tenho aqui, de também comentar, a área de mineração. A área de mineração, o Ministério, aliás, começou o Ministério de Minas primeiro, né? A área de energia nasceu dentro do antigo DNPM na década de 30. Mas a área de mineração no Brasil, de todos os setores que tiveram grandes mudanças, a área de mineração é a que ficou mais com código de mineração antigo e ainda funcionando com um departamento e não mais com agência, né, e não com agência. E o grande esforço que está se fazendo, eu imagino que é a ideia do presidente Lula encaminhar ainda proximamente um projeto de lei que o ministro Lobão ainda estava no Ministério quando ele encaminhou para a Casa Civil, e está tendo discussões interessantes, mas essa área de mineração no Brasil também precisa, quer dizer, não é possível que um Estado nacional você não tenha condições de fazer uma política de mineração. Então, é importante essa reestruturação, porque não é possível que uma concessão seja sem prazo, eterna. Você tem vários aspectos e, por exemplo, se eu tenho uma concessão hoje e quiser ficar com ela 300 anos, sou um grande grupo de fora e vou explorar primeiro na Austrália, depois na África do Sul e tal, e eu posso esperar 300 anos para ir, o atual marco é isso. Então, essas mudanças também são importantes, isso deve entrar na agenda aí do Congresso, assim que o presidente encaminhar esse marco, criando a agência reguladora, a exemplo que deu certo e está dando certo em diversos setores, a importância da parte de regulação, mediação e fiscalização ser responsabilidade da agência, o que no setor de mineração vai se buscar isso. Ao mesmo tempo, você, exemplo do setor energético, você tem um Conselho Nacional de Política Mineral. Claro que tudo isso adaptado às nuances de cada setor. Mas eu acho que para encerrar, para não ultrapassar o tempo aqui, eu só gostaria de passar para vocês a visão positiva como um técnico aí do setor já há bastante tempo, do bom momento que nós vivemos e dos grandes desafios que nós temos para frente. Mas a tranquilidade de que um país que respeita contrato, que tem regras claras, acabou se tornando, nos últimos anos, um dos países que mais atraiu investimentos no setor elétrico do mundo. Então, no setor de energético, com a própria parte de petróleo também, no setor de etanol, da parte de está atraindo muitos investimentos aqui, e isso é uma satisfação muito grande e, por outro lado, a certeza que a sociedade brasileira vai poder contar sempre na hora certa e com a responsabilidade que todos que participam desse setor têm de chegar a esse ponto que nós estamos. E, é claro, nada é inerte, a evolução continua. Os aperfeiçoamentos continuam. Mas quando você tem um setor estruturado, quando você tem um setor que discute abertamente seus setores, ele tem tudo para continuar avançando e dando as respostas que a sociedade brasileira precisa. Muito obrigado.